Boa noite. Boa noite aos professores da banca. Boa noite à professora Luísa. Boa noite a todos. Meu nome é Ivanita Barreto. Minha dupla é Daniele Alves. A nossa orientadora é a doutora Poliana Herculano. E o tema do nosso TCC é Aspectos Clínicos e Epidemiológicos da Esporotricose, uma revisão de literatura. O nosso problema de pesquisa é quais os aspectos clínicos e epidemiológicos da esporotricose. A esporotricose é uma zoonose micótica e subcutânea, tendo seu agente causador o fungo Sporotrix e um dos seus maiores agentes disseminadores, o gato. Essa micose ela está espalhada por todo o planeta, mas tem incidência muito elevada na América Latina e no Brasil, devido ao seu clima quente e úmido, favorecendo o desenvolvimento desse micro-organismo. De acordo com essa incidência, a nossa justificativa é: as famílias pernambucanas têm adotado uma quantidade elevada de cães domésticos e gatos. Com isso, tem-se observado um aumento crescente na difusão de doenças vetorizadas por esses animais. Dentre essas doenças, temos a esporotricose, foco deste trabalho, onde temos indícios de crescimento no acometimento de paciente no nosso estado com essa micose, porém desconhecida pela sociedade e carente de divulgação de informações. De acordo com a nossa justificativa, o nosso objetivo geral é realizar levantamento da literatura sobre os aspectos clínicos e epidemiológicos desta micose, a esporotricose. E aí, nós dividimos esse objetivo em 3 etapas, os objetivos específicos, que são analisar os diferentes aspectos clínicos da doença e formas de tratamento, ou seja, como a doença pode se apresentar de maneiras diferenciadas ou semelhantes de acordo com a espécie, seja animal ou seja ser humano. E também como se dá o tratamento. Se pode se dar de igual forma nas 2 espécies ou se tem algum diferencial. Segundo, nós vamos verificar as principais fontes de contaminação com o agente etiológico. Todos nós sabemos que um dos principais agentes é o gato, mas existem outras maneiras da pessoa se contaminar. Pode ser através de espinhos de roseiras e plantas, como também através de farpas de madeira. Pessoas que manipulam o solo estão sujeitas a esta forma de contaminação. Na terceira etapa, nós vamos analisar formas preventivas de controle dessa micose na população. No caso dessa terceira forma, no decorrer da pesquisa, nós vamos buscar saber o que está sendo feito a nível de preservação e de controle dessa doença. E se o que está sendo feito é realmente viável ou está funcionando como deve. Nós vamos buscar ver estes resultados. Em relação ao referencial teórico, nós fizemos um breve histórico sobre o surgimento dessa micose no nosso país, que surgiu em torno de 1907 por 2 cientistas, Lutz e Splendore, onde eles conseguiram descrever esta micose em animais, como o gato, e nos seres humanos. Devido à nossa diversidade climática, o país vem apresentando em diversos estados ocorrência de surtos, como no caso de São Paulo, Paraíba, Minas Gerais, Paraná, com destaque em especial para o Rio de Janeiro, onde lá o que acontece não pode ser considerado mais surto, e sim já uma epidemia, devido à sua grande elevação de casos. Aqui no nosso país, a espécie mais prevalente é a Sporotrix brasiliensis, mas, além dela, existem outras que também atuam e também desenvolvem a doença esporotricose, que são Sporotrix shenks, Sporotrix globosa,
mexicana, Sporotrix luriel e Sporotrix pálida. Em relação ao agente fúngico, ele apresenta a característica de termodimorfismo e é justamente quando ele tem a capacidade de se mutar ou se modificar de acordo com a temperatura em que ele está inserido. No caso, se ele estiver no solo, de 20 a 30 graus, ele pode permanecer em micélio e também obtendo a característica de saprofitismo, onde ele consegue absorver os seus nutrientes através da matéria orgânica. Se ele for inserido na derme, seja do animal ou do ser humano, ele consegue encontrar uma temperatura favorável, que é de 37 graus, e assim se desenvolver para levedura, e aí ele apresenta a forma mais agressiva. Ele consegue, dessa maneira, atingir até órgãos e articulações, dependendo do estado imunológico da pessoa ou do animal que ele está sendo afetado. No caso do ser humano, ele só consegue se desenvolver realmente de maneira disseminatória ou disseminativa se a pessoa tiver com imunidade baixa, seja através de medicação ou se tiver possuído alguma doença autoimune. Mas no caso do gato, ele consegue se desenvolver de maneira total, completa e de forma mais agressiva. E dependendo da situação, do tempo de contaminação do felino, e se não houver tratamento, pode levá-lo até o óbito. Boa noite, meu nome é Daniela e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho e vou falar um pouquinho sobre as características da esporotricose. Ela é uma micose profunda causada pelo fungo Sporotrix. Ela acomete qualquer tipo de pessoa, independente do sexo ou a idade. E ela é considerada um risco para pessoas que lidam com o solo, pois é um fungo que ele vive ali no solo. Ele não necessariamente ele causa a doença, mas ele faz parte da população do ambiente. No geral, para que aconteça a contaminação, tem que ocorrer um contato traumático. A pessoa se fura com um espinho ou um graveto que esteja contaminado por esse fungo. E ao acontecer isso, o fungo ele entra nas camadas mais profundas da pele, iniciando o processo de doença. Também pode ser adquirido a esporotricose através de mordeduras e arranhaduras de animais contaminados. O gato, como já foi mencionado, ele é um animal que ele é mais ligado na transmissão só pelo fato de apresentar em suas lesões uma grande quantidade de leveduras, que é a forma contaminante. Segundo o Antunes, a contaminação se dá pela introdução do fungo na derme até a camada mais interna, ocorrendo a transformação de micélio para levedura. E esse processo dura em torno de 13 a 30 dias, para poder acontecer a primeira manifestação. Considerada como uma zoonose pelo fato de ser relatada tanto em humanos como em animais, o gato não é só ele que apresenta essa doença. Também pode acometer outros animais, como relatou o Teles em seu artigo. Ele menciona cavalos, cães, ratos e tatus, entre outros animais. O gato ele é considerado o principal transmissor devido à característica desse felino. Pelo costume que ele tem de afiar as suas unhas em troncos de madeira, enterrar seus dejetos, em brigas por território, pelo hábito também de lamber-se constantemente, entre outros. São gatos jovens, sem raça, macho, não castrados, liberdade com a rua
e eles são sujeitos ao contágio por consequência de sua transmissão, pela quantidade, como eu já tinha falado anteriormente, pela quantidade de leveduras que é encontrado. Ele pode transmitir tanto para outros gatos ou para outros animais e também para o ser humano. De acordo com Antunes, a forma localizada e a disseminada são as mais frequentes em felinos. Porém, existem algumas dúvidas sobre a qual mais prevalente. Em relação ao ser humano, a sua transmissão pode ocorrer de várias maneiras. A forma cutânea, que é a mais relatada, que apresenta sinais clínicos mais evidentes, como várias placas ulceradas e bordas elevadas com crostas e alopécias. A forma cutâneo-linfático, que é a conhecida como rosário, que se dá o crescimento de nódulos que se espalha formando fileiras e fazendo o trajeto da circulação linfática. São indolores e persistem por certo tempo, mas ela não provoca nem febre e nem perda de peso. A disseminada, o fungo se espalha por várias partes do corpo, chegando até atingir órgãos. Pessoas que fazem uso de medicação que diminui a imunidade, muitas vezes eles ficam mais suscetíveis a esse fungo conseguir a forma mais agressiva. Então, a ocorrência sistêmica é a mais comum nos gatos, porém evolui para a forma mais grave, levando o animal ao óbito. E após o óbito, é aconselhado fazer a cremação. O diagnóstico clínico dá-se as informações epidemiológicas a partir das informações por estados de acometimento de casos da esporotricose, pelos exames físicos e complementares, por avaliação e sinais clínicos. O diagnóstico laboratorial é mais preciso, é necessário ser realizado vários exames. Dentre eles está o cultivo fúngico, o histopatológico, o citopatológico, o sorológico, de tecidos e aspirados das lesões, teste cutâneo e inoculação em animais. O exame citopatológico ele é o mais utilizado, mas o exame que é considerado padrão ouro é o cultivo fúngico. O diagnóstico diferencial, existem algumas doenças que causam a mesma apresentação. As neoplasias, microbacterioses, criptococoses, leishmaniose, histoplasmose. Para que não aconteça o falso positivo, é necessário fazer esse cultivo fúngico do material recolhido ali naquelas lesões, para poder ser realmente informado qual tipo de fungo se trata. O tratamento é realizado através de antifúngicos e cuidados com as feridas. O fármaco é o itraconazol e ele pode ser administrado junto com a alimentação e a dosagem vai variar de acordo com a quantidade de feridas que é apresentado no paciente, isso seja o ser humano ou o animal. Tem que ter um acompanhamento para ver a evolução de como está sendo a administração desse fármaco no organismo do ser humano ou do animal, através de hemogramas e análise das funções renais e hepáticas. Existem casos em que essa medicação ela não pode ser administrada. Dentre elas estão os idosos e as gestantes. No caso dos idosos, pelo fato da quantidade de medicação que ele toma, tanto para diabetes como para a hipertensão. E a gestante, porque esse fármaco ele é muito forte e pode ocasionar má formação no feto. O Sporotrix ele é muito sensível ao calor. Então, para gestantes, é mais recomendado, dependendo
da fase em que se encontra as suas lesões. Se for na fase aguda, ela pode ser feita a compressa com água morna, de acordo com a orientação do médico. Quando a forma está mais evoluída, é indicado o fármaco futericina para as gestantes. Isso caso vai depender da quantidade de feridas encontradas dessa paciente. Antigamente era utilizado o iodeto de potássio, que pode ser muito bem administrado em seres humanos. Mas quando era administrado nos gatos, poderia causar o bócio, causando assim a sua falência por asfixia. Uma micose completamente negligenciada pelo fato da falta de informações em alguns estados. Quando acontece a transmissão, por ser uma zoonose, ela tem que ser rapidamente notificada para que os órgãos competentes consigam cuidar daqueles pacientes. A nossa metodologia ela foi embasada em artigos e sites dos últimos 10 anos. No site da Cielo, da PubMed, BVS e Bireme. Os nossos descritores são Esporotrix schenck, gato, micose subcutânea e fungos termodimórficos. O cronograma de pesquisa segue da seguinte forma: a escolha do tema, a delimitação do problema de pesquisa, o levantamento da literatura, elaboração do projeto e dos objetivos, a formação da hipótese, elaboração do projeto, a entrega do projeto, redação do TCC, entrega do TCC e a apresentação do projeto. Essas são as nossas referências do nosso trabalho. Agradecemos pela atenção e agora estamos à disposição da banca. Obrigada.